Fones de ouvido. Vemos eles em todos os lugares, aninhados em orelhas nas ruas movimentadas da cidade, acompanhando corredores e proporcionando consolo aos estudantes. Mas você já se perguntou de onde vieram essas maravilhas da tecnologia de áudio? A história do fone de ouvido é uma prova da engenhosidade humana e de nossa busca por experiências de áudio mais ricas. Nossa exploração começa no final do século XIX, com Nathaniel Baldwin e sua invenção pioneira. O ano era 1891. A eletricidade ainda era uma novidade, e o áudio pessoal parecia ficção científica. Em Utah, Nathaniel Baldwin, um engenheiro elétrico autodidata, estava mexendo em sua cozinha. A invenção de Baldwin, um par de receptores presos a uma faixa de cabeça, foi projetada para amplificar o som de um receptor de telefone. Apesar de sua aparência rudimentar, esses fones de ouvido transmitiam o som diretamente para os ouvidos, oferecendo um nível de imersão antes inimaginável. A Marinha dos Sierra reconheceu rapidamente seu potencial para comunicação no campo crescente do rádio. O alvorecer do século XX viu o mundo à beira da guerra, e os avanços tecnológicos estavam moldando rapidamente o campo de batalha. Os fones de ouvido de Baldwin, com sua capacidade de isolar o som e fornecer áudio nítido, provaram ser inestimáveis. A Marinha dos SMAC fez um pedido de 100 pares, marcando a primeira adoção significativa dessa tecnologia. À medida que a tecnologia do rádio avançava, o design e a funcionalidade dos fones de ouvido também avançavam, tornando-se mais simplificados e eficientes. O mundo começou a notar os fones de ouvido como portais para o entretenimento de áudio imersivo. Seção 4. A Aurora do Estéreo, John C. Coss, e a busca pelo som imersivo. A década de 1950 marcou um ponto de virada na evolução dos fones de ouvido. Antes disso, os fones de ouvido eram usados principalmente para comunicação e aplicações técnicas, mas não para a apreciação musical. Em 1958, o empresário americano John C. Coss, músico de jazz e ávido audiófilo, respondeu ao chamado por melhor fidelidade de áudio. Ele percebeu que a música poderia ser muito mais envolvente se os ouvintes pudessem experimentar um som mais rico e detalhado. Sua invenção, o fone de ouvido estéreo, Coss SP3, mudou para sempre a maneira como ouvimos música. Este dispositivo inovador permitiu que os ouvintes experimentassem a música de uma forma completamente nova. O SP3 foi o primeiro a utilizar som estéreo, fornecendo canais de áudio esquerdo e direito distintos, criando uma sensação de profundidade e espacialidade. Isso permitiu que os ouvintes sentissem como se estivessem no meio da performance musical. Isso não foi apenas uma melhoria incremental, foi uma mudança de paradigma. A introdução do som estéreo revolucionou a indústria da música e abriu caminho para futuras inovações em tecnologia de áudio. A música agora podia ser experimentada com um nível de realismo e profundidade emocional que rivalizava com a performance ao vivo. Os ouvintes podiam sentir cada nuance e emoção da música, como se estivessem presentes no local do show. Seção 5. A revolução do Walkman. Música pessoal em movimento. A década de 1970 trouxe outra mudança sísmica com o Walkman da Sony. Este toca-fitas compacto emparelhado com fones de ouvido leves libertou a música de casa, inaugurando o áudio pessoal e portátil. O Walkman tornou-se sinônimo de uma geração, representando liberdade, individualidade e o poder da música. A imagem icônica de um jovem andando na rua, perdido na música, tornou-se um símbolo definidor da época. Fones de ouvido leves e confortáveis eram essenciais para a portabilidade e o apelo do Walkman. Seção 6. Cortando o fio. A ascensão dos fones de ouvido sem fio. O final do século XX e início do século XXI testemunharam o rápido avanço da tecnologia digital e a miniaturização de componentes. Esses avanços abriram caminho para inovações que mudariam a forma como interagimos com a tecnologia diariamente. A tecnologia Bluetooth, introduzida no final da década de 1990, libertou os fones de ouvido dos fios, oferecendo liberdade sem precedentes.
com a capacidade de conectar dispositivos sem a necessidade de cabos, a conveniência e a mobilidade foram significativamente aprimoradas. Os AirPods da Apple em 2016 marcaram um ponto de virada, com seu emparelhamento perfeito e estojo de carregamento compacto, capturando a imaginação dos consumidores. Eles não só ofereceram uma experiência auditiva de alta qualidade, mas também redefiniram o design e a funcionalidade dos fones de ouvido sem fio. Hoje, os fones de ouvido sem fio vêm em uma variedade estonteante de formas, tamanhos e estilos, atendendo a todas as necessidades e bolsos. De modelos esportivos resistentes ao suor a opções luxuosas com cancelamento de ruído, há algo para todos. A evolução continua, com novas tecnologias e designs surgindo constantemente. Seção 7. O futuro do som. Inovações e possibilidades. À medida que a tecnologia continua sua marcha implacável, o futuro dos fones de ouvido promete ser ainda mais emocionante e imersivo. Com cada avanço, estamos nos aproximando de uma experiência auditiva que é verdadeiramente fora deste mundo. Inovações em cancelamento de ruído ativo, áudio espacial e tecnologia de condução óssea estão expandindo os limites do que os fones de ouvido podem alcançar. Essas tecnologias não apenas melhoram a qualidade do som, mas também transformam a maneira como interagimos com o áudio. Engenheiros e designers estão constantemente explorando novas fronteiras, buscando maneiras de integrar essas inovações em dispositivos cada vez mais compactos e eficientes. O cancelamento de ruído ativo está se tornando cada vez mais comum, permitindo que os usuários criem um santuário de som, mesmo em ambientes caóticos. Isso é especialmente útil em locais públicos movimentados, onde a paz e a tranquilidade são difíceis de encontrar. O áudio espacial aumenta a imersão em filmes, jogos e música, criando uma experiência auditiva tridimensional que transporta os ouvintes para outra dimensão. Com essa tecnologia, cada som parece vir de um lugar específico, aumentando a sensação de realismo e presença. Transportando os ouvintes para outra dimensão, essas inovações estão redefinindo o que significa estar imerso em som. O futuro dos fones de ouvido é brilhante, prometendo um mundo onde o som se integra perfeitamente às nossas vidas, enriquecendo nossas jornadas sonoras. À medida que continuamos a explorar essas possibilidades, podemos esperar que os fones de ouvido se tornem uma parte ainda mais essencial do nosso cotidiano, oferecendo novas maneiras de experimentar e interagir com o som.